Caros alunos, sejam bem-vindos a mais um conteúdo do nosso curso. Isso mesmo, estamos aqui na unidade de gestão de transporte do nosso curso de assistente logístico do projeto Novos Caminhos do Instituto Federal de Alagoas. E vamos entender um pouquinho sobre as diferenças entre os modais. Meu nome é Charto Vasconcelos e vamos lá, vamos para a palavra do dia. Todos os seus sonhos podem se tornar realidade se você tem coragem para persegui-los. Será que você está realmente conseguindo construir os seus sonhos? Será que você está buscando a realização dos seus sonhos? Tudo pode ser alcançado se você quiser, se você traçar objetivos para isso. Conteúdo de hoje, diferença entre os modais, como eu falei, e vamos analisar um pouquinho sobre os comparativos dos modais, ok? Os modais são transportes que são muito diferentes, portanto precisamos fazer uma análise comparativa entre eles, no intuito de escolher o modal que mais se adequa à necessidade logística da sua organização. Devemos utilizar as seguintes características dos modais de transporte para analisá-los de forma comparativa: custo, cobertura de mercado, comprimento médio do percurso em quilômetro, capacidade de equipamento transportado em toneladas, velocidade, tempo em trânsito, disponibilidade, grau de competição, tráfego primordial também. O tráfego predominante, pela qual é mais transportado, mais utilizado, a confiabilidade, o nível de risco, nível de serviço, as experiências passadas com a multimodalidade, tudo tem que ser bem pensado. Vamos então conferir o detalhamento de cada uma dessas características. Em relação a custo e o valor de frete cobrado para transportar a mercadoria de um ponto de origem para um ponto de destino. Por isso que eu botei a imagem do nosso modal ferroviário, porque a gente sabe que ele pode levar grandes quantidades de mercadoria, grandes quantidades de toneladas e com custo barato, em relação a outros tipos de modal. Claro que o prazo de entrega se torna um pouco maior, mas o valor do transporte se torna barato. Esperamos, como eu já falei, que o governo possibilite novas estruturas para a gente baratear esses custos. E já imaginou eu conseguir trazer do sul do país até em cima, ali Acre, Nordeste mesmo, pela uma malha férrea direto para chegar até a nossa região, ou que tenha paradas, mas que consiga chegar através do modal ferroviário, seria um sonho de consumo. A nossa malha férrea é muito baixa, tínhamos muito malha férrea, mas foi sucateada no decorrer dos anos. Esperamos que tudo seja melhorado nas gestões que surgirão, Então vamos torcer para isso. Outra coisa que nós vamos ver em relação ao custo é o frete de retorno. Temos que olhar não só a vinda, mas a volta. Muitas vezes, se acontecer algum imprevisto, a questão da reverso tem que ser bem pensado. Custo de cobertura diz respeito à possibilidade de o veículo cobrir uma área de atendimento ao cliente. No caso de transporte de rodoviário, praticamente todos os locais podem ser atendidos por um caminhão, mas no caso do transporte ferroviário, o trem não pode circular fora da sua malha férrea. Isso aí que é uma situação complicada. Portanto, tem uma abrangência bem menor. Já o comprimento médio do percurso em quilômetro representa a distância mínima a qual cada modal é escolhido para se tornar economicamente mais viável. Entretanto, para cargas de grande volume de transporte e fluxo de carga, podemos constantemente observar o volume máximo ou mínimo aí de transportado em cada percurso desse. Capacidade do equipamento de ser transportado refere-se à capacidade de carga de um veículo no modal escolhido. Tem a transportar mercadoria em uma viagem. No caso do modal ferroviário, consideramos a composição ferroviária, que na sua maioria gera de forma econômica, economicamente viável, que deve ser composta no mínimo por 50 vagões, então isso é bem interessante. Para tecnicamente viável, temos que considerar atualmente um limite de 330 vagões de bitolas largas, utilizando as estradas de ferro, as estradas de ferro Carajás, para transportar minério de ferro. O que ele quer dizer aí? Muitas vezes você tem que ter uma quantidade X de mercadoria transportada para se tornar viável. E aí você tem que ver a viabilidade disso aí. Você ter 330 vagões
né, colocados em um trem, não sei se seria tão viável ou se teria como ser transportado uma capacidade tão grande de produtos dessa forma. Então, o que ele quer dizer? O meu produto ele custa X reais para transportar Y reais. Eu tenho que transportar pelo menos Y quantidade de produto para se tornar viável, eu receber o valor, pagar o frete e ter minha lucratividade. Então tem que ser muito bem pensado em relação a isso. A velocidade também medida pelo tempo de trânsito, né? Mede o tempo que o veículo leva para transportar uma carga de um ponto de origem até o ponto de destino. Quanto maior a velocidade, menor é o tempo. A disponibilidade diz respeito também à possibilidade de se conseguir transportar via modal específico qualquer hora e momento. No caso rodoviário, existem sempre opções de caminhões disponíveis para contratação de frete. Entretanto, já no ferroviário e no marítimo, essa oferta depende da programação de trens e navios de forma respectiva. O grau de competição, né, o número de ofertas de prestadores de serviço também induz também aí um valor mais barato. Quanto mais operadores logísticos, quanto mais empresas de transporte, mais viável pode se tornar financeiramente falando. O tipo de mercado, né, que oferta esses fretes, o mercado com grandes ofertas de prestadores de serviço, a própria concorrência entre eles ajuda a regular o preço e diminuir o preço desses produtos transportados. Para coibir, né, esses abusos existentes nas agências regulamentadoras, como a Agência Nacional de Transporte Terrestre, a ANTT, que cuida dos moldais rodoviários, ferroviários, e a Agência Nacional de Transporte Aquaviário, né, a ANTAQ, né, que cuida também dos moldais rodoviários e aquaviários também. Temos a agência que regulamenta o valor máximo do frete para se tornar mais viável e mais barato o transporte, porque a gente sabe que quanto mais caro for o transporte, mais caro vai ser o produto final, porque tudo quem paga no final somos nós, consumidores, né? O trajeto predominante, né, também se refere ao perfil de carga transportada para melhor análise. Tudo isso que eu estou falando para vocês agora, pessoal, é como eu vou fazer para escolher o melhor moldal. Então, vou voltar aqui para entendimento melhor. Então, para eu escolher o melhor moldal, eu tenho que analisar o custo, a cobertura de mercado, o comprimento médio do percurso em quilômetro, a capacidade de equipamento transportado, a velocidade média do tempo de trânsito e a disponibilidade desse moldal, além do grau de competição, né? Se quanto mais empresas eu tiver competindo, mais barato vai ficar, é oferta e procura. Aí temos o tráfego predominante e a confiabilidade do âmbito do transporte. Muitas vezes a gente não se confia tanto. Por exemplo, o modal rodoviário vira e volta, vemos aí reportagens em roubos de carga. Então é mais viável, aí temos os seguros que vão envolver nesse tipo de transporte que acaba encarecendo mais. Ou seja, porque naquela rota, naquele percurso, ele tem um risco maior. Temos que ter cuidado. Então, tráfego predominante refere-se ao perfil de carga transportada para melhor análise e separação da análise de suas categorias, valor e peso. Assim, temos uma análise do valor agregado à carga predominante em cada modal e peso médio transportado. Diz também, no caso da confiabilidade, que ele vai dizer respeito à capacidade de modal, refere-se à carga para ser transportada, a entrega no destino com a garantia de que essa situação ocorra, né, com o maior número de vezes possível, e assim a confiabilidade que pode, né, ser medida pela razão entre o número de transportes realizados e o sucesso pelo número de transportes solicitado. Temos o nível de risco, como eu falei quase agora, e as experiências passadas do modal. O nível de risco é medido pela possibilidade de extravio, de avaria da carga, não só do roubo, né? Não só do desvio, mas também dos extravios e também das avarias que ocorrem também. Ele também impacta diretamente na confiabilidade do tipo de modal que nós vamos ter, como por exemplo o rodoviário, que de forma significante existe um impacto de risco de roubo de carga ao longo das estradas brasileiras, que isso é uma coisa preocupante. As experiências também passadas pela sua modalidade referem-se à experiência da organização com algum tipo de modal, algumas organizações da mesma região, né, preferencialmente o mesmo segmento de mercado, a fim de avaliar como estão sendo oferecidos esses modais na sua região. Temos aqui uma tabelinha
que faz o comparativo entre os moldais em virtude de suas características. Por exemplo, custo. Aí eu tenho um rodoviário moderado, ferroviário é baixo, marítimo baixo, o aéreo já mais alto. Cobertura de mercado, ponto a ponto, chega do local até o destino. Já o ferroviário vai para o terminal rodoviário, o marítimo, terminal também, o terminal, os portos, né? E aí eu tenho o aéreo também, os aeroportos. Então, já o único que chega de ponto a ponto é o rodoviário. Os outros moldais, ferroviário, marítimo e aéreo, né, o aquaviário, ele vai ser necessário utilizar outro moldal para fazer isso. Temos também o comprimento médio de percurso em quilômetros, 600 km, acima de 600 km, acima de 1000 km, acima de 600 km. Então, cada um desses vai ter uma análise, que é bem legal esse quadrinho aí, para a gente analisar e ver as características de cada moldal e a viabilidade para a sua realidade, ok? Sob uma ótica mais prática, o moldal pode ser avaliado pelas facilidades que ele oferece em seus pontos de carregamento. Por vez, o moldal pode ter seu trânsito, o seu tempo de trânsito menor do que o outro. Entretanto, pela baixa eficiência do sistema de carregamento e descarga, ele pode ocasionar um tempo de operação maior, impactando toda a logística daquele produto. A ocorrência dessas perdas e danos é um item que, pela sua importância, pode justificar a utilização de um moldal com frete de forma visível, talvez de uma forma diferenciada. Eu posso dizer, vou mandar pelo aéreo, que ele é superior ao rodoviário, porque eu preciso que ele chegue daqui a 5 horas no meu destino. Então, essa parte superior no tipo de transporte, no tipo de algumas situações necessárias, a gente vai ver de acordo com a distância e o tempo também que seja necessário para a chegada desse produto até o meu cliente final. Esse é um caso aqui que a gente fala do mamão, exportado para a Europa e para a América do Norte via aérea. A probabilidade de ocorrência de perdas e de avarias aumenta à medida que o transporte dos produtos tem a necessidade de ter os transbordos. Quando eu saio, tiro a mercadoria de um canto e levo para o outro, para levar outro moldal, eu tenho risco de avaria. Então, se ele for direto, é melhor, mas eu não tenho como transportar daqui do Brasil para a Europa através da malha férrea ou da malha rodoviária. Tem que ser, vai via aérea, de lá que ele joga através de outra malha. Mas pode ir de embarcação também. Pode ir, mas aí qual vai ser o risco de avaria? Eles vão estudar quando esse produto chegou via via marítima até lá e a quantidade de perca. A perca foi muito grande. Aí eles contabilizam a quantidade de perca e olha se essa perca pode ser revertida pela segurança através do moldal aéreo. E aí se olha a viabilidade. Eu perdi 50% da minha produção aí no transporte aquaviário, que eu mandei do marítimo. Perdi. Deu custo quanto? Tanto. É mais viável mandar disso que eu vou ter mais lucro se eu mandar no aéreo. Aí tudo é olhado conforme a demanda e necessidade de cada tipo de produto, ok? O uso de container tem se mostrado uma grande solução com vistas a diminuir o risco de perca e danos, Sobretudo, agilizar o carregamento e a descarga, facilitando também eventuais transbordos desnecessários. O mercado tem exigido atualmente que os transportadores ofertem ao dono da carga, já que embutido ao preço do frete é o sistema de rastreamento. Esses sistemas devem também disponibilizar todo o momento, a posição geográfica exata de carregamento, quer em terra ou quer em mar, Nós vimos aí, pessoal, que nós temos que analisar cada tipo de moldal, temos que analisar os custos envolvidos, riscos, tudo que envolve na melhor escolha de cada tipo de moldal que nós vamos utilizar. E aí sim tomar as melhores decisões para evitar custos desnecessários ou perder a credibilidade perante as empresas que são feitas a entrega desses produtos, ok? Pessoal, muito obrigado. Mais um conteúdo passado para vocês. Espero que todos tenham gostado. Meu nome é Charlton Vasconcelos e até o próximo conteúdo.